Fala galera, boa tarde, como é que tá sua terça-feira? Trabalhando muito, vim aqui trazer mais conteúdo para vocês sobre os aprendizados, sobre os insights que temos em Las Vegas, né? Vamos falar necessariamente sobre mentalidade, né? Você já ouviu dizer que sua mente é seu maior inimigo? Então, isso é um assunto que ele permeia toda a parte de gestão de qualquer empresa, inclusive da sua vida pessoal, né? Por quê? E a resposta disso é muito simples, porque na verdade a gente está em batalha mental o tempo inteiro, né? É sempre as nossas crenças, o que a gente acredita, com um sabotador de sonhos que na verdade pode ser nosso familiar, pode ser nosso amigo, pode ser uma situação de você, pode ser uma situação que você está acostumado a passar, passou várias vezes na sua vida e às vezes você está fragilizado por outra situação e aí você começa a entrar naquela zona de down, né? Ficar, nossa, será? E começa a questionar realmente. Nossa última conversa aqui pelo Stories foi sobre autoridade, não sei se você vai lembrar. E agora nós vamos falar de mentalidade, né? Qual que é a importância da pessoa estar mentalizada, tá? E aí para isso nós vamos precisar discutir alguns conceitos sobre... Sempre que me vem esse assunto de mentalidade, me vem o conceito de culpa e de responsabilidade, que foi uma das maiores, assim, foi o que eu mais aprendi mesmo na prática, porque uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você aplicar o que você aprende na teoria, que é o grande problema de qualquer instituição de ensino. Na verdade, as instituições, elas são instituições de ensino e não de aprendizagem, porque ensino e aprendizagem tem muita diferença. Então, uma coisa é eu ensinar algo, outra coisa é você que está me escutando aprender o que eu quero ensinar, né? Então, tem um gap. Então, todas as instituições, às vezes os cursos tradicionais, estão preocupados com o ensino, mas não com a aprendizagem. Voltando então sobre o conceito que eu quero falar hoje para não estender muito, tá? Culpa e responsabilidade. Para a mentalidade funcionar, você tem que ter pleno conhecimento de base sobre culpa e responsabilidade. Qual que é a diferença, sabe? Então, uma diferença básica entre culpa e responsabilidade. A culpa, você tem essa mentalidade aqui, ó, não depende de mim. Ou seja, nem a culpa, sempre que eu tenho, mas eu não tenho culpa de alguma coisa. Então, aqui para deixar bem explicado sobre culpa, tá? Culpa são situações alheias à minha vontade, tá? Então, muita coisa que acontece na minha vida, eu não tenho culpa, até porque não tinha como controlar essa variável. Júlio, mas e a responsabilidade, então? Na verdade, entre culpa e responsabilidade, em mundos empresariais, nem sempre eu tenho culpa quando eu sou gestor, mas sempre tenho responsabilidade sobre as... Beleza, definimos culpa e responsabilidade. Mas e na minha vida? Em que momento que eu tenho que assumir a culpa e que momento que eu tenho que assumir a responsabilidade? E o que isso tem a ver com mindset, com mentalidade? E aí, galera, na minha concepção, você só consegue ter mentalidade tendo alguns atributos e alguns conceitos bem firmes na sua mente. E o primeiro é culpa e responsabilidade. A quem que eu vou atribuir culpa e responsabilidade sobre as minhas... A quem eu vou atribuir culpa e responsabilidade sobre as minhas escolhas, atitudes e as coisas que acontecem na minha vida? Culpa, nem sempre eu tenho, tá? Eu posso sair na rua e alguém me maltratar, enfim, pode acontecer em situações que eu não tenho culpa sobre aquilo, correto? Responsabilidade eu sempre vou ter sobre tudo o que acontece na minha vida. Isso é pesado e depois que você entende isso, você consegue ter mentalidade para as mais variadas situações da sua vida. Mas, Júlio, é a pessoa que me chama na rua e me xinga sem eu ter feito nada, eu não tenho culpa e nem responsabilidade sobre aquilo, não. Ué, eu não fiz nada. Como é que ela faz isso comigo? Né? É verdade. Então, assim, eu não concordo muito com isso que você está dizendo, não. Então, apesar de ser engraçado, isso muda tudo, porque você tem a responsabilidade sobre o que você faz com a situação adversa. Você pode não ter culpa da pessoa te maltratar, mas a responsabilidade do que você vai fazer com isso é sua.
Inclusive, então, vamos deixar bem claro então a definição sobre culpa e responsabilidade. Na sua vida, independente de tudo que estiver acontecendo de ruim, se é problema de governo, se é seu chefe, você pode não ter culpa de nada, mas a responsabilidade é sua. E aí o próximo tópico que eu vou fazer amanhã sobre como entender sobre mentalidade e mindset passa por propósito, tá? E você às vezes só vai conseguir entender qual é o seu propósito de vida deixando de se vitimizar, tá? E aí o próximo tópico que eu vou fazer amanhã sobre como entender sobre mentalidade e mindset passa por propósito, tá? E você às vezes só vai conseguir entender qual é o seu propósito de vida deixando de se vitimizar, tá? Então algumas palavras que eu falei aqui são conceitos básicos, são premissas para que você entenda o que é ter mentalidade, estar com a crença firme, né? Precisa ter propósito, precisa ter sentimento de protagonismo e deixar de se vitimizar também. Valeu? Então até amanhã, tamo junto com esse tema aí sobre clareza, né? E se ficou dúvida, puxa aí, manda mensagem direta que eu faço questão de responder sobre culpa e responsabilidade. Valeu? Até mais, boa tarde, muito bom trabalho para todo mundo. Abraço! Então até amanhã, tamo junto com esse tema aí sobre clareza, né? E se ficou dúvida, puxa aí, manda mensagem direta que eu faço questão de responder sobre culpa e responsabilidade. Valeu? Até mais, boa tarde, muito bom trabalho para todo mundo. Abraço!